Efésios, capítulo 6, versículo 10. Todos acharam? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Por que motivo eu selecionei essa mensagem para meditação nessa manhã? Porque me parece que nós estamos diante do imponderável. Eu penso que você concorda comigo quanto ao fato de que ninguém no planeta sabe precisamente o que aguarda a humanidade nesses próximos dias, meses e talvez anos, porque percebe-se um cenário econômico que causa aflição, especialmente as nações mais pobres, que não têm uma boa estrutura político-econômica. No caso do nosso país, percebe-se também uma possível mega crise política, de desdobramentos também, com desdobramentos sociais profundíssimos. Não sabemos também quanto tempo a pandemia irá durar, se ainda este ano nós teremos um remédio ou uma vacina. Teme-se também pelos desdobramentos da crise econômica nas comunidades pobres, nas quais moram trabalhadores que estão desempregados e aflitos quanto à chegada às suas mesas do pão. Então, pode ser que nós tenhamos que travar uma batalha longa. E no nosso caso específico aqui no Brasil, uma batalha não apenas longa, mas que vai assumir os seus traços mais dramáticos a partir do mês de maio. Então, estamos próximos de ver os hospitais entrarem em colapso, de não haver leito para todos, de pessoas, portanto, morrerem dentro de casa, serem enterradas sem a presença, sem a companhia dos seus entes queridos, sem que aquelas honras finais sejam prestadas. Trata-se de uma pandemia que está atingindo todas as classes sociais, não respeita nível intelectual, credo, etnia, e de uma forma misteriosa que ainda não foi elucidada pela ciência. Na vida de alguns, ela passa como uma simples gripe, e na de outros, ela é mortal. E chegam a nós informações também de pessoas, homens e mulheres, inclusive pastores, membros de igreja, que não apenas contraíram o vírus, como também vieram a perecer. Então, não estou querendo ser pessimista, estou apenas reproduzindo o que está sendo dito por pesquisadores, infectologistas, médicos, e o que se percebe que aconteceu em outros países e o que está em curso na nossa nação. Então, Deus nos chama, nesses dias de insegurança, para nós nos prepararmos para o que virá. Porque não acredito que eu esteja superestimando aquilo que o Brasil enfrentará e, consequentemente, a igreja nos próximos meses e, de uma forma especial, a partir de maio. E daí, nesse sentido, a importância de nós nos prepararmos para o que se aproxima. A Bíblia nos chama à prudência. E eu insisto em dizer que uma característica do tolo, ou uma das tentações do adversário de nossas almas, é levar você e a mim a pular do pináculo do tempo,
a contar com uma espécie de fé que não tem o endosso das Sagradas Escrituras, porque a fé para a qual o Evangelho nos chama a praticar é uma fé que não prescinde do uso da razão, do trabalho de se fazer cálculos e agir com prudência e assim se preparando para a vida. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando, que texto eu poderia trazer nesse domingo para a minha querida igreja, Igreja Presbiteriana da Barra, bem como os amigos e irmãos que nos acompanham de todo o país. Semana passada nós tivemos alcançamos 20 mil pessoas, alguma coisa extraordinária, muito maior do que a capacidade que essa igreja tem de receber adoradores nas suas dependências. Então isso está me dando, e bem como ao conselho da igreja e os demais membros que sabem do fato, uma alegria que enxuga lágrimas, que consola o coração, por sabermos que as circunstâncias nos levaram a alterar o rumo do nosso trabalho e que ao fazermos essas alterações, pressionados por esse momento de aflição, acabamos, portanto, colhendo bênçãos que até então não víamos colhendo. Quadruplicou a nossa capacidade de alcançar pessoas através da pregação da palavra de Deus, tanto por via do YouTube. Esse culto está sendo transmitido pelo canal de YouTube da Igreja Presbiteriana da Barra, como também por via do meu Facebook, figura pública. Essa pregação está sendo transmitida em tempo real e será salva no meu Facebook, figura pública. E aí, então, pensando num texto que pudesse servir de guia para nós nos prepararmos para o que virá, me ocorreu a célebre passagem sobre a qual eu já fiz tantas exposições no púlpito da igreja, aí pelo país, mais recentemente numa série de pregações no templo da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, que é Efésios, capítulo 6, versículo 10, que eu vou pedir então que você abra a sua Bíblia, aí em sua casa, em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, quanto ao tempo que nos resta nesse planeta, a vida a ser vivida entre o dia que se chama hoje e a nossa morte, já parou para pensar nisso? Como administrar esse tempo? De que maneira conduzir a vida cristã? Que direção dar a nossa existência, do ponto que nós nos encontramos hoje até, ou espero em Deus, o arrebatamento da igreja, e assim você e eu não precisando passar pela experiência da morte, ou até o dia da nossa partida, quando a amiga morte nos pegará pela mão e nos introduzirá na Nova Jerusalém. Então diz o texto, quanto ao mais, de que modo viver? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui nós nos deparamos com uma nota de esperança para essa fé profundamente realista. É impressionante como que o cristianismo nos chama a botar os pés no solo do mundo real, livrando-nos, portanto, de qualquer conceito romântico referente à vida. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está falando de um suprimento de energia espiritual que, note bem, excede em muito, ao infinito, o poder de destruição que é exercido pelas circunstâncias adversas da vida. Aqui estamos nós, você e eu, lutando para que esse vírus não entre na nossa casa. Lá, por exemplo, no meu caso, é imensa a quantidade de pessoas que não saem das minhas orações e dos meus pensamentos. Eu tenho minha família, mulher, 3 filhos, uma nora que é uma filha, que está lá em casa conosco,
Meu Deus, tenho sogro e sogra, tenho cunhados, tenho irmãos, tenho uma cunhada que é uma irmã, a minha querida Patrícia, tenho os meus sobrinhos, tenho irmãos da igreja, da nossa igreja e de igrejas irmãs, que fazem parte da minha vida, que fazem parte da minha história, aos quais eu devo muito. E tudo que eu quero é que Deus os guarde, que Deus os proteja. Então aqui estamos nós, você e eu, enfrentando essa pressão terrível, sabe? E sem nunca saber se tomamos as medidas necessárias, suficientes para evitarmos o contágio toda hora. Eu vivo uma experiência que me leva a crer que pode ser que, em razão dela, eu tenha cometido algum deslize sanitário e tenha contraído a doença. Fora as pessoas que se aproximam de nós, é impressionante isso. Se aproximam de nós, tem gente que põe o rosto do lado do nosso, e você ali meio sem jeito, sem saber o que fazer, obviamente não podendo empurrar aquele que se aproxima, mas vivendo um baita de um constrangimento, e que requer muita fé para que você creia que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então aqui estamos, você e eu, pressionados pelas circunstâncias econômicas, perda de poder aquisitivo, seja por força dos baques que estamos sofrendo na nossa atividade profissional, na empresa a qual pertencemos, ou em razão de uma solidariedade que tem que se fazer presente nesses dias, porque não é possível que continuemos com a mesma renda, sabe, num cenário de desemprego e de tantos amigos, parentes, irmãos nossos passando necessidade. E é claro que nós vamos livre e espontaneamente, sabe, ligar para essa gente preciosa e dizer quanto que você está precisando, em que eu posso ajudá-lo. Olha, a transferência bancária está sendo feita nesse momento. Bom, gente, eu não preciso descrever de uma forma mais precisa, para além do que já falei, sabe, as pressões que você e eu estamos enfrentando nesse momento. Mas o que o cristianismo tem a nos oferecer? O que o evangelho... Aliás, não é o cristianismo, não é o evangelho, é o Deus infinito, pessoal, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revelou em Jesus Cristo. O que a Bíblia diz é que esse Deus nos chama para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, é uma graça, é uma comunicação de vida, é uma unção que vem sobre a sua e a minha vida, que nos impede de enlouquecermos, que faz com que não percamos a sobriedade, que nos concede graça para, no momento no qual o nosso instinto de sobrevivência quer ser a voz dominante, sejamos levados a pensar também nos que carecem da nossa misericórdia. Então, a nota de esperança não poderia ser mais excelsa. Se eu estivesse em busca na vida de alguma coisa que pudesse me trazer consolação, eu sairia em busca, sabe, eu correria na direção justamente dessa promessa. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então é algo que tem que ser buscado. É alguma coisa que pode ser experimentada por você, provada na sua mente, nas suas emoções, na sua vida psicológica. É algo real, é algo que quando visita a sua alma, você pode falar em termos de hora, de dia, de local. É alguma coisa definida, é alguma coisa precisa, é experimental. É um poder que vem e que pode vir sobre sua vida quando você está lendo as Sagradas Escrituras, quando você está orando, quando você está meditando sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora observe, é um poder que não opera no automático. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele tem que ser buscado. E não apenas isso. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Observe essa linguagem
deliberadamente bélica. Portanto, a descrição da vida cristã nesse mundo não poderia ser mais realista e com certos contornos dramáticos, porque ele não está falando aqui, conforme eu já disse em outras ocasiões, de um pijama que nós devemos vestir a fim de dormirmos, embalarmos a nossa fé numa rede, já que uma vez que pertencemos a Cristo, todos os nossos problemas foram resolvidos e não há mais conflito nenhum a ser enfrentado. Mas não é isso que as Sagradas Escrituras ensinam, senão a linguagem não seria essa: vistam-se com toda a armadura de Deus. Então lá está o apóstolo Paulo se dirigindo para os crentes de Éfeso. E aqui então nós ficamos a pensar como que eles interpretaram essa mensagem. O apóstolo Paulo se dirigir para uma comunidade cristã e dizer: olhem para esses soldados, olhem para como eles vivem. É como se dissesse hoje: olhe para um policial militar, olhe para um soldado do exército brasileiro. Olhe, há coisas na vida desses homens. Então, aqui está o apóstolo Paulo falando: olhe para a vida desses homens. Busquem perceber que eles não ousam exercer a sua atividade profissional sem estarem adequadamente vestidos. Eles estão sujeitos a constantes conflitos. Há pessoas que os odeiam. Eles têm uma missão a cumprir. Por isso eles não saem de casa sem a sua armadura. E o apóstolo Paulo, portanto, fala aqui de uma espécie de armadura que é graciosamente oferecida pelo próprio Deus ao seu povo. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Ele está falando, portanto, de alguma coisa que vem de fora para nos atingir. A visão, realmente, repito, não é nada romântica. Ele está falando de vírus que querem encontrar espaço na nossa vida espiritual para contaminar toda a nossa carreira cristã. E o que o apóstolo Paulo tem a dizer é: procurem estar revestidos de uma proteção que Deus tem reservada para cada filho seu. Uma armadura. Então preste atenção. A Bíblia nos chama para nós, nesse sentido, eu quero fazer um contraponto à minha introdução muito pessimista, que eu chamaria de realista, do cenário que se nos afigura, do que vem por aí. Nós temos que estar firmes. Na minha casa eu disse ontem, temos que nos preparar para um maio difícil, um junho espinhoso e cenas nas emissoras de televisão que nós nunca vimos na história desse país. Agora, o que é de fundamental importância que façamos é que não apenas leiamos os jornais, não apenas assistamos os telejornais, sabe? Nós não apenas nos dediquemos ao trabalho de acompanhar o que está acontecendo no país e no mundo pelas redes sociais. É de fundamental importância que ouçamos aquela voz que vem do alto, que vem do trono da graça e que nos apresenta uma realidade que é paralela à realidade dessas pressões todas. E aqui está o apóstolo Paulo falando de um poder interno que nos visita, que nos fortalece, que atinge até a nossa vida inconsciente, que nos renova, que torna a Bíblia viva para nós, que, portanto, nos capacita para enfrentar toda essa tormenta sem que necessariamente tenhamos que perder o ser, e ao mesmo tempo ele fala de uma proteção. Eu fico imaginando, meu Deus, como que uma pessoa pode atravessar uma crise humanitária global como essa sem a armadura de Deus. É uma proteção que Deus nos dá. É alguma coisa que guarda as partes vitais do nosso ser. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Cada frase dessa dá margem para uma pregação. Então, o que eu estou fazendo aqui é, juntamente com você, sobrevoar esse texto riquíssimo. Se você quiser mergulhar um pouco mais nele, entendendo o seu sentido mais profundo, aqui nós estamos vendo, aqui eu diria que é o seguinte: nessa manhã nós estamos vendo a floresta, sem examinar as árvores. Se você quer examinar as árvores, eu sugiro que você vá no site da Igreja Presbiteriana Betânia e procure a série de pregações minhas sobre a carta aos Efésios. Ou então você leia as exposições de Martin Lloyd Jones, que na verdade eu plagiei Martin Lloyd Jones em grande parte das minhas pregações sobre Efésios, sabe, os seus comentários sobre Efésios capítulo 6. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cilada é alguma coisa que é preparada para você de modo que você não perceba o que foi tramado. Não é nada, vamos assim dizer, escancarado, alarmante, capaz de levá-lo a se preparar para a tentação ou para o conflito que se avizinha. O que o texto está falando é que se trata das ciladas de um ser inteligentíssimo, que se opõe a você e a mim. E como alguém já disse, que veleja com as circunstâncias. Então, para onde as circunstâncias atuais querem nos levar? Não há mínima dúvida que essa crise quer nos levar para o fim do nosso casamento. Quantas famílias sendo dissolvidas? Esses dias, lendo uma matéria em algum jornal, soube que na China houve muitos casos de divórcio como consequência do convívio íntimo e intenso por força da quarentena. Então, é claro, se ele veleja com o vento, se ele se faz valer daquilo que é latente em nossas vidas, ele o move na direção da experiência, vamos assim dizer, patente. Aquilo que é mera potencialidade, ele faz com que seja conduzido na direção da sua propensão de momento. Eu espero que eu esteja sendo claro. Pregar nesses dias não tem sido fáceis. Então, as nossas famílias estão expostas a muitas tensões. São as ciladas. Brigar por tolice. Do nada querer discutir a relação no momento em que todos estão muito fragilizados. Então, essa é uma cilada diabólica, por nada, numa simples conversa à mesa, feridas profundas serem abertas. Ciladas. É cilada também do medo. É a cilada da ansiedade, a cilada do temor de que o pior aconteça, sabe? Cilada também da incredulidade, como você vê cristãos e não cristãos passando pelos mesmos problemas, você ser empurrado na direção de uma visão de mundo que o leva a crer que não há diferença entre ser justo e injusto. São muitas as ciladas do inimigo. São inumeráveis. Então, aqui está o apóstolo Paulo dizendo: para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o coronavírus não é o nosso único problema. Nós estamos enfrentando uma batalha adicional. O mundo espiritual do mal, que interage com esse planeta e que usa dessas circunstâncias para desfigurar o testemunho da igreja,
para arruinar a obra de Cristo nesse planeta, para fazer com que pessoas se afastem do seu Criador. A linguagem não poderia ser mais clara, mais contundente e, permita-me repetir, mais alarmante. Ele está falando dos dominadores deste mundo de trevas. Não é um mundo que inspira fé, não é um mundo que nos faz viver com esperança, não é um mundo que comunica alegria às nossas vidas. Sabe, quer dizer, a cultura como um todo é uma cultura que nos move na direção da incredulidade. Olha, eu vim agora, por exemplo, de Niterói para cá, ouvindo música no meu carro. E como eu estou sem o cabo de conexão do meu iPhone, eu tive que ouvir rádio. E aí botei numa rádio. Eu falei, meu Deus, não tem como eu ouvir uma música como essa. Botei numa outra rádio. Eu falei, meu Deus, isso é um suplício. Botei na terceira rádio, na quarta rádio, a mesma experiência. Músicas tristes, músicas sem conteúdos, sem beleza, músicas que, sabe, que não inspiram a fé, que não enxugam lágrimas, que exploram o que de mais baixo há nas paixões humanas. Até que finalmente, ali, zapeando no carro enquanto dirigia, cheguei na Rádio MEC, encontrei um oásis no meio de um deserto de música sem graça. A Rádio MEC com muita música clássica que eu vim ouvindo finalmente até chegar à igreja. E esse, portanto, é um mundo tenebroso. E nesse mundo tenebroso há essas forças inteligentes que atuam. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é não lide de peito aberto com este mundo. Procure estar revestido do Senhor, da força do seu poder e busque esta proteção. Sabe? Que significa, linguagem do apóstolo Paulo, mais adiante ele vai explicar com mais clareza, estar revestido de toda a armadura de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo está falando sobre a possibilidade da nossa vida não ser regulada, não ser conduzida, não ser marionetada pelas circunstâncias da vida. Isso é central, porque ele fala dessa armadura, portanto, o entorno exerce uma pressão implacável, é difícil, ele exerce pressão sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, até mesmo sobre a nossa fé, mas aqui está o apóstolo Paulo dizendo, contudo, você pode buscar esse suprimento do alto e encontrar em Jesus Cristo uma proteção. A palavra que está me vindo agora é uma blindagem, de maneira que sua vida seja guardada desse elemento corruptor das circunstâncias da vida. Verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Peguem toda a armadura de Deus. Não abram mão de uma só peça, a fim de resistirem. Ele está falando de uma pressão intensa no dia mau. É esse dia. Nós estamos vivendo um dia mau. Não estou querendo dizer que estamos vivendo um dia no qual as coisas estão ocorrendo, a revelia de Deus, eu não acredito nisso. Eu sei que o que eu creio tem implicações intelectuais sérias, me coloca diante de perguntas para as quais eu não tenho resposta, mas é isso que a Bíblia ensina e satisfaz a minha razão. Eu creio, e nós cristãos reformados devemos crer, num Deus soberano. Não é possível que 2 bilhões e 400 milhões de seres humanos estejam agora dentro de casa, buscando se proteger desse vírus, e tudo isso ocorrendo à revelia de um Deus acerca do qual o próprio Senhor Jesus declarou, não cai um pardal do céu sem a permissão do Pai. É nesse Deus que eu acredito. E eu sei que eu me deparo com o trágico, mas uma vez que eu creio nesse cuidado providencial, eu sou levado a lidar com esperança com o trágico, acreditando que esse Deus é poderoso
para fazer com que José diga para os seus irmãos: não foram vocês que me levaram para o Egito, não foram vocês que me trouxeram para aqui, foi o Senhor. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, porque eu sirvo um Deus que cumpre suas promessas, os seus pactos, as suas alianças. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O que Deus tem preservado para você, esse vírus não vai levar. Então, por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. É o dia em que o inferno liberou suas hostes para atuar na nossa vida. É um dia que tudo se volta contra nós, e as más notícias chegam em série. Não é só com você. Sabe, eu estou com um amigo agora, uma das pessoas mais doces que eu conheço na vida, mais amigas, mais interessadas no meu bem-estar pessoal, é o meu médico. E hoje, ele se encontra, doutor Eduardo, ele foi membro da nossa igreja durante muitos anos, aí teve que se mudar para Itaipava. E a gente sempre se fala, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Esses dias eu procurei para que ele me examinasse, me desse alguns conselhos, e ele sentiu algum mal-estar, foi fazer um exame de sangue, descobriu que está com leucemia. Começou a terapia, a quimioterapia, e veio agora tomar conhecimento que o seu problema não é apenas a leucemia, tratamento longo, uma série de desdobramentos, sabe, que o seu problema também tem a ver com o coronavírus. Provavelmente ele contraiu o vírus, ele está com 25% do seu pulmão comprometido. Encontra-se num CTI, aguardando um milagre. E o meu querido doutor Eduardo está vivendo o dia mau. E todos nós estamos expostos a esse tipo de tribulação. Eu posso dizer para você que nos últimos 2 anos eu vivi, as brigas que eu tive que enfrentar na vida foram sem trégua. Mas sem trégua. De decepção em decepção, desilusão, perda de pessoas que eu amava muito, gente que me era próxima, meu Deus, lutas de todos os lados. O dia mau. O dia mau, ele vem para fazer com que cometemos loucuras, para que falemos o que vai destruir relacionamentos. O dia mau vem para que possamos buscar consolação no pecado. É o dia mau. Você olha para ele e diz o seguinte: eu não fui criado para isso. Isso aqui não é o jardim do Éden. Isso aqui não são as águas tranquilas do Salmo 23. É um dia de luta, é um dia que está exigindo tudo de mim, que requer toda a concentração do meu ser. Eu estou numa batalha. E o pior, que talvez seja o seu caso, vou usar aqui o português da rua que está me vindo agora, você tendo que segurar a sua onda e a onda de todo o seu entorno. Se você perder o juízo, sua família desmorona. Então, há pessoas que estão vivendo ainda essa pressão adicional. Elas não apenas têm que dar conta dos seus problemas íntimos, dos seus conflitos espirituais mais diretos, como também elas foram chamadas, e as pessoas que desempenham esse papel na vida, foram chamadas para segurar a barra de todo o seu entorno. E muitas vezes elas têm que administrar o seu dia mal e o dia mal de pessoas que ela ama profundamente. E por isso que o apóstolo Paulo diz que a saída é nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Peguem toda a armadura. Não deixem uma só área sequer exposta à ação desse mundo das trevas. Ele vai aproveitar, e esse é o linguajar do dia a dia do meio evangélico, ele vai aproveitar a chamada brecha.
na sua armadura, para que vocês possam resistir no dia mau. Tá? Significa, portanto, que o dia mau, veja só, o dia mau, por ser regulado pelo poder de Deus, e em razão do fato desse Deus comunicar a vida dos seus santos, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que faz nesse momento o planeta Terra dar volta em torno do Sol, neste exato momento, é o poder de Deus, que impede o nosso planeta de sair do seu eixo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que este poder, juntamente com o governo soberano de Deus, que regula as circunstâncias da vida, que nos permitirá a resistência, para que vocês possam resistir, para que vocês não percam o ser, para que vocês não corram como covardes da batalha, para que vocês sejam encontrados nos seus postos, para que vocês possam dizer para a tribulação o que Davi disse para Golias: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. É isso que Deus quer para esses dias. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós estamos numa prova, mas esta prova representa para a igreja de Jesus Cristo, especialmente em dias nos quais a credibilidade da igreja no país está no lixo. Nós nunca fomos tão odiados no Brasil, nunca tantos ergueram a voz contra a igreja, nunca tantos do meio evangélico causaram tamanha quantidade de escândalo ao mesmo tempo. O nome de Cristo tem sido ultrajado por nossa causa. E aí vem essa pandemia. E nós nos deparamos com esse texto. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Significa resistência, a recusa a perder o ser, a perder a compostura, a hombridade, o amor. Depois de ter resistido tudo, permanecer inabaláveis. Esse é o nosso chamado. Estamos na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidênego. Estamos na tormenta com os discípulos, cruzando o mar. Estamos na cova dos leões. Contudo, é justamente nessas circunstâncias que Deus nos concede a oportunidade de escrevermos as páginas mais lindas da nossa história, de entrarmos para sempre para a história da vida de gente querida, pelo fato dessa gente preciosa ter encontrado em nós resposta para os seus problemas. Esse é um período, portanto, que nós podemos espalhar solidariedade pelo nosso país, comunicar fé, mostrar, tornar evidente os efeitos psicológicos da fé em Jesus Cristo, especialmente em dias de tribulação, na vida daqueles que são mais do que frequentadores de igreja, mas que amam o seu Senhor e o adoram em espírito e verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz, portanto, fiquem firmes. Eu gosto dessa linguagem. Eu gosto dessa linguagem. Ele está falando de pessoas que viviam vida difícil. Aqui ele está se dirigindo a uma comunidade de escravos. Imagine você viver no regime de escravidão no primeiro século da era cristã. E aqui o apóstolo Paulo diz, fiquem firmes. Não é a linguagem do hospital. Não é um lambendo a ferida do outro. Não é um passando a mão no telefone para dizer para o outro como que a vida é difícil. Está dizendo o seguinte, se comporte como homem. Não saia do seu posto. Pratique a solidariedade, o amor, interceda pelos que sofrem. Leve a palavra de esperança para os enfermos, enxugue as lágrimas dos enlutados, mas fique firme, não negue o seu Senhor. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. E aqui eu não vou ter tempo, na mínima condição. O que eu já fiz com o texto não é do meu feitio. Quem me acompanha na IP Barra sabe que eu nunca prego do jeito que eu estou pregando hoje. Eu não pulo as palavras como eu estou pulando, eu não dou um tratamento tão superficial ao texto como eu estou dando
numa manhã como essa. Porque um texto desse, por exemplo, eu teria ficado hoje só no versículo 10, se eu estivesse numa exposição normal na igreja. Mas o que eu estou querendo, conforme eu disse, é mostrar a floresta, é apresentar o panorama geral de como que nós podemos nos preparar para o que virá. E é melhor nós nos prepararmos do que lidarmos de peito aberto e passarmos a ver cenas chocantes sem que tenhamos nos preparado para o inverno que se aproximava. E está vindo aí, lamentavelmente. Gostaria de crer de modo diferente, mas a minha mente é forçada a levar em consideração os fatos, as estatísticas, os dados, o que eu conheço desse país, das favelas, das comunidades pobres, do sertão, e dizer que o nosso país vai ficar nu em praça pública. E que toda a nossa desigualdade, toda a nossa miséria, todos os elementos da nossa cultura, tudo que faz com que essa terra seja a terra do desperdício, a terra da trivialização da vida humana, tudo isso emergirá aos olhos da humanidade, como já está ocorrendo no Amazonas, com hospitais superlotados e com pessoas morrendo dentro de casa. Contudo, é possível, nesses dias de trevas, olha, esse é o sentido da metáfora, sermos a luz do mundo. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Novamente eu sugiro que você vá para o site da Igreja Presbiteriana Betânia e procure a exposição que eu fiz dessa passagem há algum tempo atrás, no templo da Betânia. Isso aqui é um oceano de informação. Se nós pararmos para meditar, é aquela história, né? De quanto mais você olha para um céu estrelado, mais estrelas você vê. É muita informação, é muito acúmulo de verdade. Agora, o que nós vemos aqui é a importância do Evangelho para a preservação da nossa sanidade psíquica, da nossa saúde mental e espiritual. Porque o apóstolo Paulo, o tempo inteiro, fala sobre os efeitos do Evangelho para as mais diferentes áreas da vida. Ele diz, vestindo-se da couraça da justiça, que é alguma coisa que protege os seus órgãos vitais, uma couraça, protegia o peito do soldado romano, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, olha só, couraça da justiça, Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, que lhe permite apagar os dardos inflamados, é alguma coisa que é lançada e que incendeia a nossa vida, incendeia o nosso lar, incendeia a igreja, são dardos inflamados do maligno, a sugestão vem do inferno, é um plano vem do mal, é alguma coisa para arruinar você, para torná-lo infeliz, para fazer com que você se torne uma péssima testemunha nesses dias de tribulação. Usem também o capacete da salvação, mais uma vez, olha, capacete da salvação, alguma coisa que protege a cabeça, a espada do Espírito, dando a ideia de que é um confronto próximo, é um confronto com o adversário que está do seu lado, mas uma espada que lhe permite não apenas se defender, mas como também contra-atacar, que é a palavra de Deus. Olha só, evangelho, salvação, justiça, fé, palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que a nossa mente tem que estar firmada no evangelho, que é o evangelho com suas promessas que faz com que numa crise como essa, nós não nos sintamos abandonados.
E percebamos o fato de que esse Deus nos ama com amor ardente, ardente, e que Ele é um bom pastor que conhece suas ovelhas pelo nome, conforme eu disse no domingo passado, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos amados de Deus que estão em Roma. Lá estavam eles em Roma, lá estavam eles em Roma, na capital do império, passando pelos mesmos problemas dos romanos, contudo, continuavam sendo os amados de Deus, e aqueles mesmos problemas em suas vidas eram regulados pelo Espírito Santo, de modo que o que servia para endurecer a uns, era usado por Deus para santificar a outros, e essa é a nossa certeza. Então, o que eu tenho para lhe dizer nessa conclusão? Vamos lá, onde que eu quero chegar? Vou fechar a Bíblia, que eu não tenho como ficar com Efésios 6 aberto e não continuar pregando sem parar. E você sabe muito bem, você que me conhece, que eu estou longe de dominar a arte da pregação concisa. Bom, qual é a minha intenção nessa manhã? Deixa eu ser claro. Eu temo pelo que virá. A Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Veio o primeiro mês, veio o segundo mês. Quando você se deparar com o terceiro mês, com o quarto mês, nós não sabemos onde tudo isso vai dar. Já estão falando em retorno à vida normal apenas em 2021, após a invenção da vacina. Enfim, nós estamos diante do imponderável. Tudo leva a crer que testemunharemos cenas no nosso país que vão machucar o nosso coração. Qual é a minha intenção nessa manhã? Precisa saber o que eu quero com essa mensagem. Eu venho para o púlpito com a intenção de produzir um resultado objetivo. E nessa manhã, a minha intenção é de estimulá-lo a se preparar para o que virá. Ao lado das medidas sanitárias, do uso de máscara, de álcool gel, de manter o distanciamento social, ok? Ao lado disso tudo, a busca por aquele preparo espiritual que o habilitará a passar pela tribulação, mas de modo a em tudo resistir, saindo vitorioso, inabalável, de maneira que justamente nessa crise, Deus o habilitou a escrever uma das páginas mais lindas da sua vida. Então não abra mão da oração. Entenda que esse poder não opera no automático. O apóstolo Paulo diz para nós buscarmos o poder, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É alguma coisa que nós temos que buscar conscientemente. Então não leia mais jornal do que a Bíblia. Não dedique mais tempo às notícias referentes à crise política, econômica, sanitária, do que às boas novas que estão nas Sagradas Escrituras. Não cesse de orar. Outra coisa, evite tudo aquilo que possa minar sua vida espiritual, entristecer o Espírito Santo, ou fazer com que o Espírito Santo saia da sua família. Não permita isso. Evite a contenda, evite as explosões de raiva, evite falar alto. Não faça isso. Está pesado para você, está pesado para todo mundo. Tome a decisão de você não ser um fardo adicional na vida daqueles com os quais você convive. Você não tem esse direito. Você não tem o direito de querer manter a sua vida intacta e viver tal como até então vinha vivido. Você vai ter que abrir mão de hobbies, você vai ter que abrir mão de dinheiro, você vai ter que abrir mão de conforto pessoal, você está em guerra. Sim, essa é a palavra, nós estamos em guerra. E esse é o momento de nós vermos a igreja não como um hospital espiritual, mas como um quartel. E cada um no seu posto, e todos vestidos da sua armadura completa, empunhando o escudo da fé e a espada do Espírito. E a fim, portanto, de que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e pessoas sejam socorridas por nós de maneira extraordinária nesses dias de tribulação. Então não cesse de orar, não cesse de ler a Bíblia, procure ouvir nas redes sociais boas pregações, cuidado com o WhatsApp. O WhatsApp virou um esgoto de informação falsa.
Eu sei porque eu tenho pessoas do meu relacionamento que recebem esse material e enviam para mim. Um esgoto de ódio, de fomentação, de discurso de morte, explorando a desgraça humana. Então tome cuidado, procure sempre saber a fonte. Quando você receber alguma informação, faça a seguinte pergunta: essa pessoa está trabalhando para quem? Quais são os seus interesses? Onde que ela quer chegar? Qual é a origem dessa informação? A base científica para o que ela está dizendo? Quem assina essa matéria? Quem assina é confiável? Tem um histórico, portanto, de declarações que se provaram como fatuais? Não deixe de orar com seus irmãos, de participar dos grupos pequenos por meio das redes sociais. É artificial? Pode soar como artificial, mas se é isso que temos, Deus haverá de nos dar graça para assim nos edificar. Olhe para o apóstolo Paulo, preso, querendo edificar pessoalmente a igreja, querendo estar no púlpito da igreja pregando, em contato de casa em casa com os irmãos, levando a palavra de Deus. Ele não tinha essa oportunidade, não teve em muitos momentos do seu ministério. Então o que ele fazia? Escrevia as suas cartas, as chamadas cartas da prisão, que estão aí hoje no nosso Novo Testamento, para enxugar as nossas lágrimas, para nos encorajar. Então, esse Deus, ele é poderoso para agir através dos meios, na ausência de meios e contra os meios. Os meios hoje são artificiais, mas podem vir acompanhados da unção do Espírito Santo. Então, participe dos grupos pequenos, pelas redes sociais, ouça sermões, ore com os irmãos, passe a mão no telefone e chame alguém para orar com você. Fortaleça o seu coração em nome de Jesus. Aqui está o texto dizendo: para poderdes ficar firmes, permanecer inabaláveis e saírem desta tribulação vitoriosos, escrevendo a página mais linda da sua vida. E isso vai ser com você. E no reencontro nesse templo, nós vamos provar de um Pentecoste, porque a igreja está passando pelo fogo da tribulação, o Espírito Santo está nos santificando. Você vai receber no final dessa pandemia, se Deus me mantiver vivo, um novo pastor. Eu posso dizer: Deus está me confrontando, Deus está me chamando para o arrependimento, Deus está mostrando os meus pecados, e eu creio que Ele está fazendo o mesmo na sua vida. E no nosso reencontro, nós estaremos aqui para viver uma experiência mais humana, mais doce, mais fraterna, uma igreja mais unida, uma igreja mais homogênea, uma igreja mais dependente de Deus. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus o abençoe muito. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, nós te agradecemos pela riqueza da Tua palavra, por essa nota de esperança, que não pode ser comunicada pelas ciências que tratam do funcionamento da alma humana. Por um momento como esse, só a força do Teu poder, só a proteção que essa armadura nos oferece, e os efeitos do Teu Evangelho na nossa mente e no nosso coração. Senhor amado, eu quero pedir agora que Tu visites a todos os que estão me ouvindo. Retire o medo, Senhor. Traz aquela paz que excede todo entendimento. Cura os enfermos. Traz saúde para os entes queridos que caíram de cama. E ajuda os Teus servos a se encherem do Espírito Santo. E nesses dias, Senhor, pensarem não apenas em termos de como se protegerem da pandemia, ou como evitarem a bancarrota econômica. Ajude-os, Senhor, a também pensarem em como socorrer os necessitados, seja trazendo o Evangelho de Jesus Cristo, seja oferecendo pão.
Deus querido, abençoe as igrejas que estão nos acompanhando nessa transmissão. Milhares de pessoas do país inteiro, Senhor, que sejam visitadas no norte, no sul, no leste, no oeste. Senhor, abençoe os amigos do sertão do Nordeste. Senhor, aqueles que estão assistindo essa mensagem lá do Amazonas, em São Paulo. Senhor amado, quanta gente querida, preciosa, traz a mais profunda consolação. Mostre a eles, Senhor, que quando essa pandemia acabar, nós vamos continuar precisando de fé para viver. Porque essa pandemia irá embora, mas continuaremos lidando com outras ameaças mais à nossa vida. E que, em última análise, o justo viverá pela fé. Que se usamos o cérebro, só há uma coisa que pode fazer com que não enlouqueçamos. É a fé no Deus fiel que não pode mentir, que se revelou na sua palavra, e palavra que tem a impressão digital do seu autor. Porque é impossível ler a Bíblia, Senhor, e não manter contato com a majestade do teu ser, em razão da majestade do que é falado. Senhor querido, então envolva a todos, Senhor, que saia todo o peso nessa manhã. Tudo aquilo que faz o teu povo encurvar, Senhor. Mostre-lhes, Senhor, que os recursos de que dispomos para viver são infinitamente superiores do que as pressões que esse tempo presente exercem sobre as nossas vidas. E que há uma armadura capaz de tornar o nosso coração inviolável, Senhor. De modo que os dardos inflamados do inimigo não vão incendiar a nossa mente, levando-nos, Senhor, à ansiedade, ao medo, ao desespero. Não acontecerá porque somos de Jesus. Somos os amados desse Salvador que a si mesmo se entregou por nós. E diz para nós, pequenino rebanho, não temermos, porque o Deus que cuida dos lírios e dos pardais, cuida de forma especial dos seus eleitos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus.